No vídeo de hoje eu vou fazer uma atualização sobre a Raizen. Esse vídeo eu ia gravar hoje de noite para sair amanhã, tá? Então, o vídeo de quarta não vai sair, eu já estou adiantando para hoje por conta do quê? Por conta disso daqui, ó. Hoje está caindo aí 4%, um pouco mais de 4%. Ontem já teve uma queda de 5%, então totalizando um pouco mais de 9% aí de queda em apenas 2 dias, devido a uma notícia que saiu recentemente. E a gente vai falar dela e vou fazer a minha análise sobre isso. E também saiu uma notícia hoje falando que o Santander está cortando o preço-alvo das ações. E aí o que eu vou fazer? Diferentemente do vídeo anterior, que eu não fiz valuation, eu vou falar o que eu vou fazer nesse vídeo aqui, tá? E vou falar se tá caro, se tá barato, se tá no preço as ações da Raizen. Além disso, tá aí a notícia aí na frente que eu tinha preparado para mostrar, mas é muito em linha ali. Por que as ações lideram as perdas do Ibovespa hoje? Que é o que estava acontecendo aqui ontem, né? E hoje está caindo novamente. Lembrando que no primeiro vídeo que a gente fez a análise fundamentalista, estava em R$ 2,70, então caiu bem em relação ao momento atual, ou seja, foi uma queda aí, se considerar quando a gente lançou o vídeo ali 11 de novembro, na cotação de 11 de novembro, até o presente momento, foi uma queda aí de, na verdade aqui, ó, de 28%, quase 29% de queda, né? Então, naquele vídeo a gente já fez esse aviso. Então, se você não estava posicionado, estava pensando em se posicionar, você deixou ali de perder 28%. Lembrando que eu sou analista CNPI, mas a minha intenção aqui não é fazer indicação de compra ou venda. A minha intenção é fornecer para vocês informações para ver se faz sentido ou não você investir, tá? Essa análise foi feita ontem, no dia 20 do 1. Seria gravado hoje à noite, mas já estou gravando hoje e liberando o vídeo hoje mesmo, tá? Quais são as notícias que impactaram o preço aqui da empresa? Primeira notícia foi essa queda da moagem, que a gente vai ver daqui a pouco, essa divulgação lá no site da RI. Então, o que essa notícia coloca? Além disso, a empresa anunciou suspensão de suas projeções financeiras, que é chamada de guidance. Guidance, para quem não sabe, basicamente é o que? É uma visão que a empresa tem sobre o seu futuro, tá? E isso a gente vai ver daqui a pouco que a empresa suspendeu. Outra coisa é o prejuízo no segundo trimestre da safra de 2024-2025, 12 de novembro de 2024, ou seja, foi um dia depois de a gente ter postado o vídeo, né? A Raizen reportou um prejuízo líquido de 158,3 milhões no segundo trimestre da safra 2024-2025, revertendo ali o lucro de 28,4 milhões registrado no mesmo período do ano anterior. Esse resultado foi atribuído à estrutura de capital, alavancagem, fatores como monetização de créditos tributários e sazonalidade dos negócios. E tá aí a notícia. Ou seja, tudo que a gente já tinha falado que tinha como risco da empresa, tá? Se você não viu a análise completa, fundamentalista, eu vou deixar o link aí embaixo. As premissas, então, esse vídeo, além de ter esse fato aí de estar caindo a ação, tanto ontem quanto hoje, eu tô gravando porque nem vou colocar aqui a edição, porque eu quero fazer uma edição bem simples, só retirar o início e o final do vídeo para subir para vocês. Mas teve um comentário aqui no canal pedindo para atualizar. A análise fundamentalista e as premissas não mudaram, tá? Porque não teve um balanço formal. Entenda que os balanços que sai para a gente, DRE, balanço patrimonial e DFC, tem que ser auditado, ou seja, tem que ser passado ali um pente fino para ver se aquilo de fato é verdadeiro ou não, tá? E isso daqui que a empresa colocou foi uma prévia, então uma prévia, ou seja, não foi auditado e a gente não tem o DRE, balanço patrimonial e DFC completo, mas a gente vai ver o que pode estar ocasionando no mercado com essas notícias. Então a prévia operacional do terceiro trimestre do ano da safra foi esse daqui. Aqui está o print, tá, do arquivo que eles colocaram lá. Isso aqui não é a prévia ainda. Eu só estou colocando aqui para você entender qual que é o peso
da receita em cada um desses setores, renováveis, açúcar, a questão da mobilidade, a questão de, aqui embaixo, em relação ao consolidado, tá? Então isso daqui é tudo o que está lá no site da empresa, no RI, que eles colocaram na tabela. Eu utilizei isso daqui para esse cálculo aqui, ó, para saber qual que é o peso na receita que eles estão colocando de cada um dos setores, a parte de renováveis, açúcar, mobilidade, tá? Então perceba que a maioria do peso nesse momento, 71,13%, é de mobilidade, né? E sempre teve um número mais alto aqui, né? Uma porcentagem mais alta, expressiva. Então aqui o foco principal é mobilidade da empresa. Aí eu fiz esse disquinho aí, né? Esse gráfico de pizza, para a gente saber. Então a mobilidade é o maior peso, o segundo maior peso aqui é a parte de açúcar, tem a parte de renováveis com um peso menor, tá? E tá aqui o print do fato relevante, que foi a prévia operacional do terceiro trimestre. Então tá tudo aí, tá? Se quiser tira um print. Mas eu utilizei isso daqui para fazer esses cálculos, ó, para entender qual que foi a variação. Então da parte da moagem de cana, se for comparar, ó, aqui eu fiz a comparação do terceiro tri de 2023/2024 com o terceiro tri de 2024/2025. Já aqui comparando esse terceiro tri 2024/2025 com o segundo tri. Entendeu? Então são duas comparações em relação ao mesmo trimestre do ano passado, anterior, né? E em relação ao trimestre anterior ao que está sendo colocado, tá? Eu acho que deu para entender, né? Então, se for considerar com o mesmo trimestre do ano anterior, foi uma queda de 26,6%, é o que já estava lá na notícia, tá? Em relação ao trimestre anterior do mesmo ano, tá ali uma queda de 58% mais ou menos da moagem de cana. E aí qual foi a explicação que eles colocaram? Ó, a moagem e produção foram impactadas pela sazonalidade da safra e menor disponibilidade de cana. A moagem acumulada atingiu 77,5 milhões de toneladas. Teve também outra explicação aqui em relação ao déficit hídrico e queimados ao longo da safra afetaram negativamente a produtividade e a capacidade de conversão industrial de ATR em açúcar. E aí eu coloquei essa legenda que tudo que tiver em amarelo assim, ó, eu calculei baseado no menor número da faixa indicativa. Porque, por exemplo, aqui, ó, se você for ver, eles colocaram, ó, regiões, por exemplo, como essa produção de açúcar, ó, uma faixa de variação, tá vendo? Então eu considerei para os meus cálculos sempre o maior número para facilitar aqui a nossa vida, né? Só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Além disso, a venda de açúcar próprio teve uma queda comparada ao mesmo trimestre do ano anterior em relação ao trimestre anterior do mesmo ano. Então, qual foi a explicação? Redução no ritmo de embarques alinhada com as fixações do trimestre e menor disponibilidade de produto na comparação anual. Impacto principalmente por menor agregação das operações de trading. Também teve aqui uma queda em relação ao trimestre anterior do mesmo ano, mas teve um aumento aqui das vendas de etanol próprio. Então, comparando o mesmo trimestre com o ano anterior, teve um aumento de 21,4%. Comparando o trimestre anterior do mesmo ano, é uma queda aí de 8,11%. E aí qual foi a explicação aqui? Ó? Manutenção do ritmo de comercialização, dado o cenário oportunístico de preços. Também da parte do preço médio do etanol da Raízen, comparando tanto o terceiro tri quanto o segundo tri, teve um aumento nos dois. Aí eles colocaram a explicação, ó. Recuperação dos preços impulsionada pela maior contribuição das operações de revenda e trading. Também produção do etanol de segunda geração, que a gente explicou lá na análise fundamentalista. Se você não viu, olha lá, que lá eu explico melhor sobre isso. Teve um aumento em todos os dois.
mas um aumento mais expressivo ainda comparado ao terceiro tri do ano anterior. Aí eles colocaram, ó, retomada da produção planta 2 Bonfim, produção atingiu 49,7 milhões de litros, tá? Sobre a bioenergia, teve uma queda, tanto comparando o terceiro tri quanto o segundo tri. Aí eles colocaram aqui, ó, redução da cogeração em razão da menor disponibilidade de bagaço e operacional. Então a venda de energia elétrica própria teve uma redução. Já o preço médio, né, de energia elétrica própria teve um aumento comparando todos os dois, tá? E aí qual que foi a explicação? Um aumento do preço PLD gerando impacto positivo sobre a parcela de cogeração não contratada em leilões. Sobre a parte de mobilidade, foi uma leve queda, não é uma queda tão expressiva, no volume comercializado, tanto comparando o terceiro tri com o segundo tri. E aí eles colocaram a manutenção da rentabilidade e reforço da oferta integrada Shell em um ambiente desafiador pela maior competitividade. Sobre a mobilidade Latam, teve um aumento um pouquinho, né? Ali não é tão expressivo assim, mas teve um aumento ali de mais de 6% no volume comercializado. E eles colocam que a sustentação da rentabilidade com expansão das vendas. Aqui está outra parte desse fato relevante que o mercado não gostou muito, que foi esse daqui, ó. Projeções financeiras. Em continuação ao fato relevante divulgado no 13 de maio de 2024, a Raízen informa que decidiu descontinuar a divulgação das projeções financeiras referente ao ano safra 2024/2025, em razão da performance observada até o momento e das mudanças em curso na companhia. Então eles colocam que a teleconferência de resultados acontecerá no dia 17 de fevereiro de 2025. E aí é onde eles vão, de fato, divulgar os seus resultados auditados, tá? Referente ali ao terceiro trimestre do ano de safra 2024-2025. Então, nesse período, eles colocam que vai ter aí um período de silêncio. Então, isso daqui fez o mercado reagir de uma forma negativa, né? Agora a gente vai para o valuation, mas antes, você já deixou seu like aí, ativou o sininho das notificações e se inscreveu no canal? Se não fez, faz isso, porque o YouTube agora ele só está entregando vídeo para pessoas que estão interagindo. Não adianta só você ser inscrito mais, tá? Então interage o máximo possível, pode pedir à vontade aí nos comentários a análise que você quer ver aqui no canal, né? Porque quanto mais comentários de uma ação tiver aqui, eu vou dar prioridade para essa ação, tá? Além disso, compartilhe com seus amigos para fazer o canal crescer, porque assim a gente ajuda mais pessoas e também anima demais, tá, a produzir. Tem nada mais animador do que ver um vídeo aqui batendo aqui 15 mil, 16 mil visualizações, como já teve vídeo batendo aqui no canal. E ao mesmo tempo é muito desanimador aqui ter todo um trabalho e ver um vídeo batendo 200 visualizações, uma visualização tão baixa assim em relação a essa de 15, 16 mil, tá? Então, tanto para ajudar as outras pessoas, quanto animar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você, interage aí com o conteúdo, tá? Sobre o valuation, eu tinha feito o índice PEG no último vídeo, estava 1,74 e agora teve uma queda, então diminuiu, né? Mas lembra que quando está igual a 1 está no preço, acima de 1 está caro, abaixo de 1 está subvalorizado, né? Então estaria descontado. Então, conforme o índice PEG, ainda não tem desconto, tá? Apesar de ter uma melhorada nesse indicador aqui. O Equity Bond, para quem não conhece, eu já falei aqui no canal, é uma premissa do Warren Buffett que ele considera as ações como títulos de renda fixa. E aí a gente tem que comparar com o Tesouro Direto, que nesse momento está pagando muito mais que isso daqui, tá? Então, deu uma melhorada também, mas ainda continuaria caro, tá? Mas a gente vai fazer também o valuation pelo fluxo de caixa descontado, que eu vou falar daqui a pouco o que a gente vai fazer. Sobre as conclusões, esses itens negativos que a gente viu aqui nesse vídeo podem impactar lá na frente no próximo resultado. Só que a gente tem que ver o balanço oficial, o balanço auditado,
Por isso, qualquer mudança das nossas conclusões feitas lá naquele vídeo de análise fundamentalista, que o link está aí embaixo, deve ser baseado nesse novo balanço, tá? Então aqui a gente tem uma noção do que pode acontecer, mas para a gente ter, assim, ser mais fidedigno, a gente tem que ver o balanço oficial auditado. Sobre a parte de renováveis e açúcar, teve uma queda importante da moagem, como a gente já viu. Açúcar, queda nas vendas aqui de açúcar próprio, tanto comparando o terceiro TRI com o segundo TRI. A parte de bioenergia teve a queda das vendas de energia elétrica própria, comparando tanto o terceiro TRI com o segundo TRI. Da parte de etanol, aqui a parte positiva é que teve um aumento comparado ao terceiro TRI nas vendas do etanol próprio. Preço médio também teve um aumento. A produção do etanol de segunda geração, um aumento comparado ali ao terceiro TRI, foi bem expressivo. Na parte de mobilidade, que é o principal peso aqui da empresa, no Brasil teve uma leve queda, comparando tanto o terceiro quanto com o segundo trimestre. Já a parte de Latam teve ali um leve aumento, tá? Em resumo, todas as premissas faladas na última análise que a gente fez, lá da análise fundamentalista, se mantém, tá? Piorou um pouco as coisas aqui em relação a esse resultado aqui, vamos dizer assim, a visão, na verdade, né? Porque o resultado ainda vai sair, de fato, o resultado oficial. Mas a visão do mercado é que piorou um pouco, tá? E conforme se pegue o Equity Bond, não se encontra subvalorizado o ativo nesse momento. Aí sobre o fluxo de caixa descontado, o que eu estou fazendo? Assim como esse vídeo aqui saiu muito rápido, sem ter montado cenário e tudo mais, eu estou criando um canal lá no Telegram, que eu vou deixar o link aí embaixo, que você entra lá e eu vou deixar lá o valuation. Eu vou gravar até hoje à noite o vídeo de valuation, eu vou liberar lá no canal, tá? Vai ser tipo uma, vamos dizer assim, uma prévia do que eu estou pensando para nossa área de membros. Então entra lá, o link está aí embaixo. Se inscreva lá, não sei, adiciona lá o grupo lá, para você receber todas as minhas informações, assim, insights que eu tô tendo durante o dia, tá? E além disso, como analista CNPI, eu preciso avisar que não pretendo monitorar ou atualizar as análises desse ativo aqui no canal aberto aqui do YouTube. Salvo assim, vamos dizer que tem uma coisa como isso aconteceu hoje, a gente pode trazer, mas estou colocando aqui que não pretendo ficar monitorando, tá? Beleza? Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Um abraço e até a próxima.